عذراء يا أم الإله يا طاهرة نقية Com sabedoria, Leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas. estejamos atentos. Irmãos, aprendemos que o homem se justifica não pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. É por isso que temos fé em Jesus Cristo, esperando sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei, homem algum é justificado. Mas se procurando ser justificados por Cristo, ainda somos tidos por pecadores. Será que Cristo é ministro do pecado? De maneira alguma. Se torno a edificar o que destruir, confesso-me transgressor. Na realidade, pela lei morri, para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paz esteja contigo, leitor evangelizador, e com todo o povo. Aleluia, aleluia. Sabedoria de pé, escutemos o santo evangelho. A paz do Senhor esteja com todos vós. E com o teu espírito. Leitura do Santo Evangelho, segundo o evangelista São Marcos. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Disse o Senhor: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e pela causa do Evangelho, há de salvá-la. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, se vier a se prejudicar? Ou o que se pode dar em troca da própria vida? Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando chegar na sua glória do Pai com seus santos anjos. E lhes disse: eu vos asseguro, alguns dos que aqui se encontram não morrerão antes de verem chegar com poder o reino de Deus. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amadíssimos irmãos, em nosso Senhor Jesucristo, nosso Salvador, duas leituras muito bonitas, uma de São Paulo aos Gálatas e outra, o Evangelho de São Marcos. Sempre decimos que o Evangelho e a leitura da palavra do Senhor nunca jamais perde a atualidade. Sempre nos sirve em cada momento e em cada tempo. Em cada momento é como se fosse que a palavra do Senhor hoje está falando conosco. Hoje, nosso Senhor Jesucristo nos faz esse convite por o Evangelho de São Marcos. Esse convite que é muito simples, mas é muito profundo. Quando nos diz
si alguien quiser vir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y me siga. Muy simple, mas muy profundo. Si alguien quiser vir, se alguém quiser, olhem como Deus respeita nossa liberdade. Santo Agostinho diz que o maior bem que o ser humano tem é a liberdade. E Deus Pai, quanto mais sofre, é quando vê a seus filhos afastados dele. Mas sabem que? Deus tem palavra. Deus não pode voltar para trás. Já que Ele falou, se alguém quiser, não pode obrigar-nos a ser bonzinhos. Ele respeita que nós queremos ou não estar perto dele. E aqui nós temos muitos pais. Que pai de nós não quer ver a seus filhos por perto? Todos lo queremos ter aí por perto. E sofrimos quando nossos filhos se afastam. Mas sabem que? Deus nos deu essa liberdade. Deus não pode obrigar a ninguém a ser bonzinho. Deus respeita esse dom maior e não pode voltar para trás. Muitas vezes me perguntam, mas padre, tanta injustiça no mundo, crianças que morrem de fome em um mundo tão rico, onde se concentra tudo quase em poucas pessoas e o que sobra fica para os demais. Já São Basílio dizia, se o homem se conformasse com o que realmente precisa para viver, não haveria nem ricos nem pobres. Mas o homem é ambicioso e Deus respeita isso. Deus nos deu o mundo para administrá-lo. Ninguém é dono do mundo. E o ser humano ainda corre para ter, porque pensa que tendo esse ter lhe dá um poder. E não sabe que em verdade o verdadeiro poder não está fora de nós, não está na matéria, está em nós, em nosso ser. Por isso, o evangelho de hoje combina muito bem com a epístola, quando nos diz viver para Deus, e que Deus já vive em mim e não eu, disse São Paulo. Esse é o objetivo de nossa caminhada nesta vida, que cheguemos a ter um dia de dizer, eu vivo para Deus e Deus está em meu coração, Ele vive em mim. Então, quando Ele vive em mim, São Paulo já nos ensina, não precisamos pedagogos que nos digam o que fazer, porque o amor que está em nosso coração vai fazer. Por isso, outro grande santo, São Máximo, o confessor, nos diz, ser espelhos do Cristo vivo. Imaginem, eu me quero imaginar um Renato, um exemplo. Que as pessoas olhem para ele, ou uma Emily, sim? Olhem para eles dois e pensem que são espelhos de Cristo. Como agiria Cristo ante cada situação que nos apresenta em nossa vida? Algo muito simples. Se estamos na rua, paramos num sinaleiro e alguém nos grita porque nos atrasamos, não? 2 minutos, 1 minuto. O que faria Cristo? Devolveria com palavras obscenas? Ou faria quê? Desculpa, perdão, passa. Não é assim? Se alguém faz algo errado com nós, o que faria Cristo? Perdoa-o, porque não sabem o que fazem. Não é assim? Se vemos alguém que passa e está precisando, o que faria Cristo, Emily? Pararia, faria a do bom samaritano. Lo curaria, lo atenderia, lo acompanharia. Vocês têm que pensar que vocês são os braços de Cristo. Vocês são os olhos de Cristo.
vocês são os pés de Cristo. É assim que nós vamos a construir um mundo melhor. Não com vaidades, não com diplomas, não com títulos. Isso é bom, porque o ser humano muitas vezes precisa um reconhecimento de outro ser humano. Mas para Deus, e lo que agrada a Deus, é não lo que temos, mas sim lo que nós somos. E essa é a pergunta que sempre devo fazer-me a mim mesmo. Realmente eu vivo para Deus? Ou vivo para o mundo? Infelizmente, hoje encontramos que para que as pessoas tenham mais credibilidade, usam o nome de Deus em vão, mas não vivem a Deus. Porque se vivessem a Deus, o mundo seria diferente. Sexta-feira, assim como contei a semana passada, que havia uma criança de 8 anos na aula de catequesis, não? E eu lhe estava falando da vida dos santos. Essa menina de 8 anos falou: Padre, o problema do mundo é que dizem uma coisa e fazem outra. 8 anos. Agora tive outra coisa de 8 anos. Sexta-feira, foi 2 vereadores a visitar nossa creche. E nossa diretora le estava explicando como se iniciou, estava Ana Flávia também, como se iniciou nossa obra. Porque não digo nós, minha, é nossa obra. E aí um menino de 8 anos estava sentado aí uns 6, 7 metros, ¿sí? E a diretora le estava explicando a eles que em verdade nós desde el 2018 que veníamos trabalhando, mas começou a creche mesma a funcionar o 1º de abril. E aí ela falou, paradogicamente, o dia da mentira. Olhem isto. Ele estava sentado, teoricamente, não estava nem prestando atenção. Aí Denise, o menino falou assim, disse, a mentira que virou verdade. Olhem, 8 anos. A mentira que virou verdade. Eu acho que nós, os adultos, temos uma responsabilidade muito grande. Agora já não com os filhos, mas com os netos. Não é assim? Que nos vejam que somos pessoas coerentes. Que cada um de nós, como disse São Máximo, é um espelho vivo de Jesus. Como agiria Jesus? Nós temos que agir. Essa é a nossa missão e essa é a nossa responsabilidade dos adultos, muito grande e muito maior. Sim? Então, que Deus os abençoe e que cada um de nós sejamos um espelho vivo de Jesus. Amém. Hoje temos muito para agradecer. Uma das coisas que temos para agradecer é a formatura de Maria, que se formou esta semana. Parabéns, Maria, por el esforço que fizeste. Nós sabemos que não é fácil. Deus abençoe tua vida e que continue sendo um espelho de Jesus. Igual para Bruno e Aurora, cumpriram aniversário de matrimônio. Para Gael, também os 2 novos crismados, Gregory e Fernanda, muito bem-vindos. Aniversários de Helena Rabaji e Tiago, que Deus abençoe a vida deles. E temos também a professora Rochelle conosco. Levanta a mão assim nomás para que conozcan. Ela veio aqui justamente a falar sobre alguém que eu falei hoje, Máximo el Confessor, um santo do século VII, VIII, que defendeu também nossa fé. E um exemplo de uma mulher professora universitária que tomou a vida de um santo para santificar-se, porque isso é. Nós aprendemos de los santos para santificar-nos. Também, pelo eterno descanso de Dirson Pereira de Paula, que também um homem do bem, e que ano a ano sua família não esquece deles, e rezam aqui,
e oram por ele, para que a memória de Dirson seja sempre eterna. Um homem que foi leal à sua família e um homem do bem. Por isso a família, depois de vários anos já, mas não esqueçam dele. Amém? E por Antônio Augusto Azeredo Coutinho, pai de Doña Margarida, que também descansou no Senhor. Que Deus los abençoe, que Deus los proteja e vamos juntos a fazer um mundo melhor. Lembrando que cada um de nós, onde estejamos, é um Cristo vivo. Amém. عذراء يا أم الإله يا طاهرة